have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, meu povo! Semana de Natal, quase, todo mundo de férias, mas a NBA segue a pleno vapor e depois que a gente falar das expectativas pro retorno do Ja Morant, e que retorno, né? Eu mando um beijo pra Mavi, inclusive, que deve estar feliz até agora com o retorno de Ja Morant. Chegou a hora da gente falar sobre um time que, apesar das recentes derrotas, tem sido uma grata surpresa. Mas antes de trazer o tema da semana e o nosso convidado, olá, Drica! Tudo bem por aí? Como vai suas férias? Férias essas que começaram ontem, então eu ainda tenho alguns dias aí pela frente. Olá, Agatha. Um beijo pra Mavi que, né, o Ja Morant que voltou dia 19 aí botando o caos, né, fazendo o Memphis ganhar. Inclusive hoje dia 21, né? A gente tá gravando no dia 21, quinta-feira, 9/9, precisamente. E tá voltando pra casa, né? O primeiro jogo dele é em Memphis, então ela tá felizona. Minhas férias estão boas, né? Começaram agora, eu pretendo descansar bastante, me recuperar do meu último baque. Não quero falar sobre esse assunto, mas não estou nos meus melhores dias de humor ultimamente, né? Nos últimos 3, 4 dias. Mas eu não quero nem falar sobre outro esporte de quadra que tem uma bola, mas se joga com os pés, porque eu não quero me irritar hoje, tá bom, Agatha? Pode deixar. O bom é que, como eu não sou espectadora assídua, eu não vou poder te zoar muito de qualquer coisa. E é o que eu te falei, né? Também tem um título por semana, esse tal de futsal aí. Toda hora vocês estão levantando taça, meu. Não levantou uma só, né? Não, mas não quero falar sobre esse assunto. Ela tava na minha mão já. O nosso convidado, inclusive, me mandou mensagem de pesar, coitado. Coitado. Mal sabe ele o estado que fiquei. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar do time que foi atingido pelo azar de Yuri Alberto, que foi assistir um jogo e já levou a derrota com ele, como tudo que ele faz, né? Um beijo, saia do meu time. Mas enfim, Orlando Magic, vamos falar dele. E para dar mais peso, estamos aqui com o querido Wagner Vargas, do Magic Cats. Magicast, não é Eita! Não são gatos torcedores do Orlando Magic, é um podcast sobre o Orlando Magic. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Agatha. Oi, Drica. Acho que tô pensando em mudar o nome para Mad Cats Brasil, de repente fazer um crossover aí com gatinhos e basquete, acho que vai dar certo. Ai, seria incrível. Eu já seria muito fã. Olha aí, já temos uma ouvinte garantida, então acho que vou pensar seriamente. Eu estaria naquele grupo de WhatsApp, hein? Pode botar o 33 lá. Wagner, seja bem-vindo. Eu sei que você tá feliz aí, né, com o time nesse início de temporada. E já vamos entrar aqui nos números, né? Porque realmente o Orlando Magic aí tem sido uma grata surpresa. Todo começo de temporada ninguém bota fé no Orlando, mas dessa vez, apesar de estar, né, numa sequência de 3 derrotas, inclusive daqui a pouco tá jogando aí, né, às 10 horas da noite, a gente tá 9 horas, a gente vai liberar o Wagner a tempo de ele assistir o jogo, vai jogar contra o Bucks, mas ainda, né, teve 3 derrotas consecutivas, talvez a quarta hoje, espero que não, Wagner, mas ainda... Provável. Não, eu quero te dar um momento aí de tranquilidade, pelo menos até começar o jogo. Ainda assim, né, perdendo as 3 últimas, é o quarto colocado no leste, né, e se mantém ali no top 4, porque ele vem com uma campanha de 16 vitórias e 10 derrotas, inclusive chegou a ter uma sequência de 9 vitórias nesse começo de temporada. Até hoje, o Magic já acumula vitórias contra o Rockets, Portland, Jazz, Lakers, Bucks, Bulls, Pacers, Toronto Raptors, Nuggets, contra o Celtics, contra o Hornets. Não, olha, não me provoca que eu tô sensível. Charlotte, Wizards, Pistons e Cavs. São 11 vitórias em casa e 5 fora de casa. E a melhor sequência foi em novembro, com uma campanha aí de 11 vitórias e 3 derrotas.
Wagner, aqui você é a estrela hoje da noite, né? Claro, a Agatha vai opinar também, mas eu queria que você começasse falando como que você tem visto esse início de temporada do Orlando, e você como torcedor, como uma pessoa que acompanha, como jornalista que consome tudo do seu time, sabemos que é assim, você imaginava um começo de temporada bom? Não tô nem dizendo quarto colocado, chegou a estar na vice-liderança, inclusive. Você imaginava, vendo o que foi feito de movimentação, vendo pre-season, você imaginava esse começo? E, principalmente, o que você tem a me dizer sobre aquela sequência de 9 vitórias? Não imaginava. E se alguém disser que imaginava, vocês podem mandar internar ou, enfim, alguma coisa aí, porque tá Fake errado. news, né? Ninguém. Fake news. É fake news. Ninguém imaginava. Acho que nem se fizesse uma enquete dentro do próprio elenco do Magic, ninguém ia falar isso, que o Magic ia ter 16 vitórias e 10 derrotas para começar a temporada. E muito menos emendar uma sequência de 9 vitórias, ganhando como você falou aí, de Bucks, de Celtics, de Toronto, Indiana, enfim. Eu tô surpreendido, pra falar a verdade pra vocês, viu? Porque no ano passado, se vocês lembram, o Magic começou com 5 vitórias e 20 derrotas, com um monte de lesão, um caminhão de lesões, como sempre, né? Esse ano, de novo, a gente perdeu 2 jogadores importantes, aí o Fultz e o Wendell Carter Jr., então o armador e o pivô reservas, desde o comecinho da temporada também estão fora. O Wendell, inclusive, voltou ontem no jogo contra o Miami, meio fora de ritmo ainda, mas já voltou pelo menos. Mas, cara, 16 vitórias para começar a temporada. No ano passado, na temporada passada, acho que foi só em janeiro, fevereiro, que a gente conseguiu esse número. Então, o Magic evoluiu e acho que isso é o que a gente tenta se agarrar. Mas eu também sou muito pé no chão. Eu falei lá no Madcast, inclusive, mandar um abraço pro meu companheiro de podcast, Rafael Lamego. A gente falou que é importante, como torcedor do Magic, manter os 2 pezinhos bem fincados no chão, sabe? Porque esse começo não pode iludir. Tanto que a gente vem aí de 3 derrotas seguidas, possivelmente a 4ª daqui a pouco, contra o Milwaukee Bucks em Milwaukee, num back-to-back. Então, provavelmente vai virar um 16-11 essa campanha do Magic. Mas eu acho que a nossa luta, Drica e Agatha, é por play-in, de repente uma 8ª, 7ª posição ali. 6ª sendo muito otimista. Então, eu acho que o Magic hoje está acima do que a gente esperava no começo da temporada. O mês de dezembro já é bem mais difícil em termos de calendário, de adversários mais fortes. Então, a gente está vendo aí, né, 3 derrotas seguidas, coisa que não tinha acontecido ainda. E janeiro vai ser um mês difícil também, com calendário difícil. Então, são testes, né, para um time muito jovem ainda, um time que está aprendendo a jogar junto, tem seus defeitos, principalmente no perímetro, na bola de 3. O Magic é um dos piores da liga na bola de 3. Eu costumo brincar e reclamar e xingar um pouco no Twitter que o Magic joga um basquete um pouco atrasado, né, ao que a NBA requer hoje. Então, eu acho que para um futuro próximo a gente vai ter que buscar se atualizar, buscar um pouquinho mais de jogadores com capacidade ofensiva, né? O Magic tem uma mentalidade muito defensiva, teve a melhor defesa da liga no comecinho dessa temporada, mas eu acho que para conseguir dar o próximo passo, o Magic vai ter que pensar um pouquinho no ataque também, principalmente nas bolas de 3. Mas, Wagner, o que tu acha que é o fator principal desse início de campanha? Ainda que, né, como você disse, mantenha os pés no chão, aquela coisa toda, porque ano passado, ano retrasado, por exemplo, o Bulls também começou muito bem e despencou, né? E o Acontece. Jazz também, né? Acontece, né? Não é incomum um time que às vezes não vai para os playoffs ou fica brigando por play-in ter um bom início de campanha e depois virar, ou até mesmo ao contrário, como aconteceu com o Celtics quando foi para a final com o Warriors, que começou muito mal e conseguiu essa virada. Mas a que você atribui esse bom início de campanha? E falando especificamente dessas 9 vitórias consecutivas, vocês emendaram, né, vitórias, por exemplo, contra a Indiana, contra Toronto, contra Denver e contra Boston, um atrás do outro, né, dia 19, 21, 22 e 24. Então, no intervalo de 5 dias, vocês venceram esses 4 adversários que, em tese, né, na teoria, antes de começar a temporada, seriam favoritos a vencer esse confronto, né, com o Orlando. O que mais te chama a atenção nesse começo de temporada e essa sequência de vitórias, principalmente, vamos colocar ali Denver e Boston, com 2 dias de diferença aí para o outro, confrontos e vitórias 124 a 119, e contra o Celtics mais ainda, né, 113 a 96. A que você atribui esse bom início aí
do Orlando, ou você atribui mais a um começo talvez não tão regular dos outros, ainda que o Celtics, né, seja o líder do leste? Eu acho que ganhar de Denver e de Boston, sob qualquer circunstância, em começo de temporada, em meio de temporada, em fim de temporada, sempre é um feito importante quando você é um time jovem, né, como é o caso do Magic, e em evolução. O principal que eu vejo do Magic nesse começo de temporada, principalmente até essa sequência de 9 vitórias aí, que acabou justamente contra o Brooklyn, que é a nossa pedra no sapato esse ano, era a defesa, né? O Magic começou defendendo muito bem, é um time recheado de ótimos defensores, né? O Jalen Suggs, para mim, tá brigando aí com um pouco de clubismo, talvez, mas tá brigando aí por um primeiro time de defesa. Assim, é impressionante, é gostoso de ver ele defendendo, jogando, sabe? Recomendo. Eu sei que muita gente não assiste o Magic, não costuma, mas recomendo. Ele é um cara muito intenso dentro de quadra. Eu sou muito fã do Jalen Suggs. Talvez ele não tenha alcançado o que se esperava dele no ataque ainda, mas ele já mostrou uma evolução nessa temporada também, e defensivamente ele entrega muito. O próprio Jonathan Isaac também, que está jogando poucos minutos, mas quando ele entra defensivamente é um cara muito acima da média. E acho que o Magic, como um time, estava defendendo muito bem. E isso deu uma mudada nesses últimos 10 jogos aí, mais ou menos. A defesa caiu um pouco de rendimento e aí as derrotas começaram a vir mais. Mas eu acredito, principalmente, a defesa. A defesa do Magic foi muito bem no primeiro quarto aí da temporada, e isso se traduziu em vitórias, né? Porque a gente sabe que o ataque não é o ponto forte do Magic ainda. Eu acho que o Magic tem claramente 2 jogadores ali que são o futuro da franquia, que para mim o Banchero e o Franz Wagner, meu quase xará, mas eu acho que falta muita coisa ainda no aspecto ofensivo, e eu acho que o time precisa da defesa para conseguir continuar ganhando. E como a gente viu nesses últimos 10 jogos, aí, como eu falei, a defesa deu uma pioradinha e as derrotas começaram a vir com mais frequência. Mas eu acho que é normal também, né? Um time muito jovem, cheio de garotos aí, evoluindo temporada a temporada, então acho que tem muita coisa para melhorar, e acho que altos e baixos são normais para um time nessas circunstâncias aí. A gente falou de coisas boas, de fato, né? A gente tá falando de altos e baixos, mas principalmente de coisas boas. E o Orlando tem também fatores ruins, né? Acho que é ali que reside o segredo em continuar constante, em ser um time que, como você falou, chega bem para play-in e até mesmo pode chegar já diretamente classificado para os playoffs numa posição ali mais embaixo. E um desses fatores, de fato, é a parte do ataque, né? Hoje o ataque é o 21º da liga, o time é o 18º em rebotes, o 24º em assistências e o 4º em ceder pontos ao adversário, né? Um lado muito positivo também você mencionou, que trouxe do ano passado, né, Wagner, é a parte da defesa. É a 3ª melhor defesa da liga. A primeira vocês podem pesquisar aí, viu? Então, fica uma dica. Meu Deus do céu. Nem precisa pesquisar depois dessa. Mas, assim, esses outros fatores são importantes, né? Você mencionou até os desfalques dos pivôs. Isso influencia muito nesses rebotes e tudo mais. Mas o que você acha que pode ser feito para que esse time melhore nesses fatores? E aí, eu já vou perguntar. Jalen Suggs vai evoluir o quanto se esperava dele quando ele foi draftado? Você já vê uma melhora ou ainda é um cara que te decepciona um pouco? Não, me decepcionar de jeito nenhum pelo aspecto defensivo. Ele é elite de defesa, assim, tentando falar um pouquinho sem clubismo. Ele é elite, defensivamente ele é elite na NBA. O trabalho que ele faz defensivamente no Magic é impressionante, assim, ele é o titular absoluto desse time, e eu acho que todos os torcedores do Magic vão concordar comigo. E ofensivamente ele demonstrou, principalmente nessa temporada, uma evolução, principalmente no arremesso de 3, mas é um cara dinâmico também. A minha maior crítica ao Suggs nas 2 primeiras temporadas era que ele jogava fora de controle, sabe? Ele parecia que nunca estava com muito controle da situação, do que estava acontecendo, estava rápido demais para o que a jogada precisava, né? Ele estava jogando numa velocidade acima do que ele conseguia controlar as ações do jogo, e ele deu uma boa melhorada nisso nessa temporada. Então acho que assim, o Suggs
Claro que tinha uma expectativa muito grande, né? Pela carreira dele em Gonzaga, a expectativa quando ele chegou na NBA era muito grande. Mas eu acho que desde a primeira temporada, defensivamente, ele já mostrou que pertence à NBA e não me preocupa. Eu acho que o que o Magic vai ter que pensar muito, talvez até nessa deadline agora, na trade deadline, o que vai fazer com alguns jogadores. Por exemplo, o Markelle Fultz está com o contrato acabando. O Magic optou por não estender o contrato dele, poderia ter feito isso agora antes da temporada começar, e optou por não fazer. Então claramente é uma temporada de avaliação para o Fultz, para ver se ele vai fazer parte do Magic no futuro ou não. E hoje, assim, eu sou muito fã do Fultz, gosto muito dele, a história dele é muito sofrida também, né, com aquele problema de nervo que ele teve no ombro, mas infelizmente a gente não está podendo contar com ele assim fisicamente mesmo, né? Ele está deixando o Magic na mão de novo, mais uma vez. Então eu acho que hoje eu já começo a pensar num futuro do Magic com algum outro armador aí ocupando essa posição de titular. Acho que o Anthony Black também, que é o outro novato, né, que o Magic selecionou esse ano no draft, na 6ª posição, ainda não é essa a resposta, porque é um cara que tem os mesmos furos que o Fultz. Eu acho que o Anthony Black é um defensor melhor do que o Fultz, mas o Fultz é um melhor playmaker, mas nenhum dos dois tem um chute muito confiável do perímetro, que é a principal deficiência do Magic hoje, e eu acho que a NBA impõe aos times ter bons chutadores, né? Você vê, ontem o Miami Heat chutou acima de 50% contra o Magic, e isso fez toda a diferença no jogo. Então eu acho que o Magic vai ter que repensar o elenco ao redor do Banchero e do Franz, com chutadores e bons defensores. Hoje o Magic tem bons defensores, tem vários bons defensores, mas é um time que peca muito no perímetro, e eu acho que isso vai ter que ser revisto já para a próxima temporada, porque o Magic tem que aproveitar enquanto o Banchero e o Franz estão nesses contratos de novatos deles, né, que não custam tão caro, porque quando tiver que renovar, vai ter que gastar muito dinheiro com os dois, e aí vai prejudicar a contratação de outros caras, e o Magic é um mercado pequeno, né? Orlando é um mercado pequeno, então você não vê jogadores implorando para ir jogar em Orlando, então você acaba tendo que pagar mais para trazer outros bons jogadores, né? Não é o que acontece, por exemplo, com o Lakers, com o próprio Boston, até com os Knicks, você vê jogadores querendo ir para lá, né? O Magic não se encaixa nessa situação, infelizmente. Então eu acho que é fundamental o Magic aproveitar enquanto o Banchero e o Franz estão nos contratos mais baixos, né, de novato, para montar um time mais adequado ao que eles precisam para poder ter sucesso. O Orlando Magic é o penúltimo, né, em aproveitamento da linha dos 3 pontos. Só o Pistons, coitado, que é pior do que o Orlando Magic. Olha a tristeza, né? A gente tá na mesma linha do Pistons. Como diz a Agatha, pesquisem qual é o time com a melhor porcentagem aí da linha dos 3 pontos. Só uma dica, apenas uma dica, né? Pesquisem aí. Nem imagino quem seja. Aquelas, eu falei isso, mas aí depois de 2 derrotas que a gente teve, que voltou a vencer, a gente não é mais a melhor defesa. Então, assim, não pesquisem. Cancelado a minha dica. No meu caso, podem pesquisar, tá? Podem abrir o site da NBA. Mas agora, já que você puxou esse assunto aí de aproveitamento e tudo mais, eu queria trazer um pouquinho alguns números, e você falou muito do Banchero, né, e do Franz Wagner com relação aos contratos, trazer um pouquinho dos números individuais desse time, para você poder falar um pouquinho mais, com mais propriedade sobre esse aproveitamento, enfim, a atuação desses jogadores, e sobre o que os torcedores ou quem porventura assiste o Orlando Magic pode esperar desses caras, né? O Paulo Banchero, por exemplo, é quem puxa a pontuação do time. Ele tá com uma média de mais de 20 pontos, 7 rebotes praticamente e 4 assistências e meio por jogo, com aproveitamento de 47% de field goal e um aproveitamento bem maior do que o time, né? 37% da linha dos 3 pontos. Aí depois, na sequência, já vem o Franz Wagner com praticamente 20 pontos por jogo, praticamente 6 rebotes e praticamente 4 assistências, com aproveitamento de 45 e 28,3 dos 3 pontos. E para fechar o top 3 aí de pontuadores, né, do Orlando, a gente tem o Cole Anthony com 15 pontos, 4 rebotes, 3,6 assistências, aproveitamento de 46 de field goal e
37,5% dos 3 pontos. E aí eu vou só emendar aqui para destacar, como você já falou, do Jalen Suggs, que tem 12,4 pontos de média. O Markelle Fultz com 11,4 e o Moritz Wagner com 11,6. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses jogadores, né? Só para a gente fechar aí 5, não necessariamente os 5 starters, mas você esperava isso deles? Quem tá te surpreendendo? Quem você esperava mais? Ou o que projetar desses caras falando um pouco dessa evolução, né? Já que é um time muito jovem, como você falou, o próprio Orlando Magic precisa aproveitar essa questão contratual, né, para manter esses caras. O que você esperava, o que eles estão te entregando e o que você espera daqui para frente desses caras? Vou começar pelo Paulo Banchero, então. Eu acho que ele é muito underrated, sabe, na liga. Acho que provavelmente por jogar no Orlando Magic, que a gente sabe que pouca gente assiste. Mas ele teve uma temporada de novato histórica, assim, nível LeBron James, Kevin Durant. E ele evoluiu no que mais criticaram ele na temporada de novato, que foi o aproveitamento. Ele teve um aproveitamento realmente baixo, né, nos arremessos, quando era novato, na temporada passada. E agora ele tá aí, chutando quase 50% nos arremessos, quase 40% na bola de 3, que eram as grandes críticas. Então, assim, eu acho que o Magic acertou em cheio em draftar o Banchero na primeira escolha, naquele draft, né? Vocês lembram que tinha aquela grande dúvida de quem seria o primeiro escolhido? Seria o Jabari Smith, seria o Chet Holmgren, que também tá jogando muito bem, né? A Agatha pode falar aí. Mas Não dá brecha, pelo amor de Deus. Mas esse episódio é sobre o Orlando Magic. Vai mudar a pauta, Wagner, não dá brecha. Mas eu acho que o Magic acertou em cheio em trazer o Banchero, e ele é o futuro da franquia. Um cara a gente tem 2 caras de 2,8, 2 alas de 2,8, que são bons playmakers, então eu acho que são características difíceis de você encontrar em jogadores tão altos, tão ágeis, e tão bons infiltrando. O Franz Wagner, vou falar para vocês que tá um pouco abaixo essa temporada, apesar de estar aí quase com 20 pontos por jogo. Os aproveitamentos dele não estão legais esse ano. Ele está chutando 44%, né, nos arremessos e 28% na bola de 3. E ele, nas 2 primeiras temporadas, ele teve aproveitamentos melhores. Então, assim, tá devendo ainda. Não sei se talvez ele esteja um pouco cansado por ter jogado com a Alemanha na Copa do Mundo, né? Foi campeão mundial com a Alemanha na Copa do Mundo. Não sei se isso está pesando um pouco nessa temporada para ele, mas é um cara que precisa melhorar um pouco para voltar ao nível. O Cole Anthony e o Mo Wagner, o banco do Magic, eu não vi a estatística recentemente depois das derrotas, mas era um dos melhores bancos da liga, principalmente por causa do Cole Anthony, do Mo Wagner e do Joe Ingles, né, que foi das contratações aí do Magic nessa temporada. Então, são 2 caras que estão jogando muito bem, com bom aproveitamento também. O Cole Anthony, que era uma crítica também, né, a galera chama ele muito de peladeiro, mas é um cara que, para mim, tá concorrendo ao prêmio de 6º homem até agora na temporada tranquilamente, tá jogando muito bem. E o Fultz jogou 5 jogos, eu acho, só, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o Fultz? Ele jogou 5 jogos e sentiu alguma lesão no joelho e até agora não voltou. Até o Wendell, que quebrou o dedo, voltou antes dele. Então, assim, azarado também, né? Pelo amor pois de é, Deus. ele é muito azarado, cara. Eu gosto muito dele, mas eu já tô meio que perdendo as esperanças, porque, assim, ele não consegue ficar saudável nunca, assim, é um negócio desesperador. Até o Isaac tá jogando, que é o cara mais azarado que ele, e voltou, né? Então, tá difícil confiar no Markelle Fultz. E quem era o outro que você tinha falado? Era o Banchero, o Franz... o Suggs. Isso. O Suggs, cara, o Suggs tá chutando 37% de 3. Que era a principal... Melhor que o time, né? Ele é um dos melhores do time. Acho que o melhor é o Joe Ingles, que tá 40%. É o único que tá na casa dos 40%. Os melhores chutadores de 3 NBA. Ai, meu Deus. Mas eu sou uma pessoa do coletivo, eu vou só como time. O problema é que o Magic como time é horrível, né? 33%. Mas o Suggs melhorou nesse quesito, tá chutando 4,5 bolas por jogo com 37%.
é um aproveitamento que deixa ele útil para esse time como titular por causa da defesa. Ele entrega muito na defesa, então se ele conseguir se manter na casa de 35%, 37%, já tá bom pro Magic, pro que ele entrega pro Magic do outro lado da quadra. E é isso, mas eu acho que o Magic precisa de mais jogadores com chute, né? O Fultz não acertou uma bola de 3 nesses 5 jogos, acho que ele se chutou uma foi muito. Então, essa é uma crítica também que muita gente faz, ele teve bola, recebeu bolas para chutar sem marcação e ele estava hesitando, não estava confiante. E na temporada passada ele terminou chutando mais do perímetro, deu até uma esperança, mas parece que regrediu nessa temporada. Então, eu acho que o Magic vai ter que fazer uns movimentos aí grandes. Tem cap para isso, para fazer esses movimentos, seja na deadline agora, ou seja na próxima off-season. Mas eu acho que o Magic vai ter uma mudança aí, principalmente na posição de armador, em um futuro próximo. Aproveitando esse teu gancho, Wagner, né, de movimentações, e a gente sempre fala aqui, né, eu e a Agatha, que a gente tem alguns pontos de virada na temporada, né? Pós-Natal, trade deadline e, obviamente, playoffs. Você falou que provavelmente o Orlando Magic tenha que fazer esses movimentos, conhecendo a sua franquia, olhando para o que precisa e para o que tem a oferecer. O que você acha que o Orlando pode fazer para se movimentar para garantir, como você falou aí, pelo menos o play-in? Olha, para essa temporada eu acho que, não sei, talvez um chutador, um armador com chute na deadline, já desistir de vez do Fultz, né, já que ele vai ser free agent, talvez algum movimento nesse sentido, de trazer um armador que seja um bom playmaker, mas que não precise ficar nome? Exatamente... Algum nome te vem à mente? Olha, o pessoal tem muitos boatos, né, muitos desejos, mas sei lá, o próprio... óbvio que o Boston não vai trocar ele, mas o Derrick White seria um cara perfeito, por exemplo. O Anthony Simons do Portland. Você tira o olho, cara... não zica o meu jogador, pelo amor de Deus. Não, isso falando só de encaixe, assim, não tem nenhum boato, nenhum nada, até porque o Magic não deixa vazar nada. Mas seria um cara que casaria perfeitamente com o elenco que o Magic tem, né? Muito mais do que o Fultz, por exemplo. O Derrick White casaria com qualquer um, né? Pois é. Que esse homem está jogando é um absurdo. Exato. Uns com tanto e outros com tão pouco, né? Wagner, tem mais um... desculpa, termina. Não, pode falar. Eu ia falar que tem mais um personagem que eu queria mencionar, que é Jamal Mosley, né? O técnico desse time. Ah, sim. Enfim, primeira experiência dele, de fato, como head coach, mas ele vem do Nuggets, no Cavaliers e no Mavs, principalmente, foi onde ele trabalhou aí durante quase 5 anos como coordenador defensivo, né? Então, assim, muito da defesa do Magic passa também pelas mãos do head coach do Mosley. Como você tem achado o trabalho dele até agora? Te surpreende? Eu acho que o time como um todo te surpreende, mas existem muitos tipos de técnico, né? Os técnicos que sabem lidar com superestrelas, os técnicos que sabem desenvolver jogadores e, assim, pegar esse time agora, agora não, né? Em 2021 e fazer ele se tornar o que ele tem se tornado também é um baita de um trabalho, né? Como você tem visto o desempenho de Jamal Mosley? Não, perfeito. Antes de falar o que eu acho, eu vou entregar aqui o nosso grupo de WhatsApp, que um dos assuntos mais polêmicos do nosso grupo de WhatsApp, do Madcast lá, da torcida do Magic, é Jamal Mosley. Porque a galera pega corneta muito pesado ele, assim, muito mesmo. Diz que o time não tem jogada, que ele não pede tempo na hora certa, não desafia os erros de arbitragem. E embora eu concorde com algumas críticas, principalmente com os desafios que muitas vezes ele nem usa, isso me deixa maluco, eu fico doido assistindo os jogos. Eu acho que é inegável que o trabalho dele é bom. Ele foi até eleito técnico do mês em novembro, né, que a Drica falou aí que o Magic teve 11 vitórias e 3 derrotas, ele ganhou o primeiro prêmio dele como técnico do mês. E, cara, eu acho que os números falam por si, né? A evolução que o Magic teve com ele no comando. Se você pegar a primeira temporada e a segunda, e agora onde o Magic tá, o time evoluiu. Isso é nítido, assim, os números mostram e o teste de olho mostra também. E como você falou, Agatha, ele era um cara conhecido por ser assistente, né, por
focar mais na defesa e no desenvolvimento de jogadores. Então, eu acho que foi um casamento perfeito, assim, ele ir pro Magic, né? Porque o Magic precisava de um técnico que fosse bom nisso, em desenvolver jovens que estão começando na liga, né? Já que o time estava se reconstruindo. E ele tem mostrado que está fazendo um bom trabalho, não só nesse aspecto de desenvolver os jovens, mas também defensivo. Acho que, tanto que o Magic tem uma das melhores defesas na temporada. Então, eu acho que agora o que falta é ele dar o próximo passo e pensar um pouquinho mais na parte ofensiva e construir o elenco nas próximas temporadas, pensando um pouco mais nessa parte ofensiva também, que é o que o Magic está devendo. E Wagner, a gente tá falando aqui, né, do que esperar pro time pra temporada, como evoluir, tanto o técnico, né, que também vai evoluir, se te serve de consolo, né, o meu técnico na temporada passada também foi alvo de muitas críticas, inclusive minhas, diga-se de passagem, e evoluiu, né, tem evoluído, a gente percebe nitidamente, assim, a evolução dele como treinador levando em consideração tudo que mudou no Celtics, então, se isso serve de consolo, fé, insistam que vai dar boa. Mas levando em consideração isso, né? Primeira experiência dele como técnico, um time jovem, problema com lesões, ainda assim o time lá figurando, né, no top 4 desse leste que, bom, a gente tem aí times, né, que são muito fortes, sempre postulantes ao título, e sabendo que é uma questão de uma construção, né, para um futuro, eu quero te fazer 3 perguntas específicas aí pra gente já ir encerrando. Primeiro, você acredita que piamente, né? Você já falou que acha que é um play-in e pode ficar em sexto, mas você acredita que pode ir direto aos playoffs? E o que precisa acontecer, se a manutenção de saúde de alguém, enfim, ou esse movimento de armador que precisa acontecer para que o Orlando vá direto aos playoffs? O que esperar, até onde o time pode ir nessa temporada e como você vislumbra o futuro, levando em consideração isso tudo aí de primeira temporada do técnico, possíveis movimentações, cap que pode ser utilizado para essas movimentações, enfim. Eu acho que para essa temporada, eu diria que superar as expectativas seria passar do primeiro round dos playoffs. Isso seria além do que eu espero. A minha expectativa, pé no chão, é chegar nos playoffs, talvez até no play-in, não passar para os playoffs, mas eu acho que por esse começo de temporada, acho que deu para aumentar um pouquinho essa expectativa, sabe? Antes da temporada começar, eu acho que todo mundo ali estava focado em brigar pelo play-in, em ficar entre os 10 melhores, mas agora eu acho que já dá para sonhar ali em ficar sexto, sétimo, oitavo. Acho que além de sexto não dá, acho que é difícil ainda, pelos altos e baixos do time, mas vencer uma série de playoff seria assim, um acontecimento para o Magic com um time tão jovem. Acho difícil acontecer, claro, mas pelo que o time está mostrando, dá para sonhar. E para isso acontecer, você perguntou, eu acho que você mesmo tocou no ponto da saúde. Acho que é fundamental que o Magic não perca tantos jogadores por lesão, principalmente os principais, né? Principalmente os principais é meio complicado, né? Mas Também sou solidária, tá? Também sou solidária. É um assunto recorrente em Boston esse também. Cara, é muito difícil, né? Você tem um time jovem que tá jogando bem e você perder peças. E o Magic nas últimas 2 temporadas perdeu muitos jogadores por lesão. Assim, o começo da temporada passada, com 5 vitórias e 20 derrotas, basicamente a gente não tinha 5, 6 jogadores disponíveis nesse período. Então, prejudicou muito. Tanto que quando o Fultz voltou lá em janeiro, o Magic fez uma campanha de 50%, praticamente até o fim do ano, né? Da temporada. Então, eu acho que o principal é saúde. Saúde, porque se essa garotada continuar jogando, acho que eles vão evoluir naturalmente. Mas vão ter altos e baixos, como a gente está vendo acontecer agora. E qual foi a última pergunta? Eu já esqueci. Levando em consideração isso tudo, né? A tentativa de manutenção de saúde de jogadores, a juventude, né, do elenco do Orlando Magic e a primeira temporada, que é aquela coisa de aprender mesmo, né, do head coach, o que você vislumbra para um futuro, assim, de médio prazo do Orlando. Levando em consideração também todas as movimentações que são possíveis de serem feitas, né, graças a cap, enfim. Eu acho que o front office do Magic fez um bom trabalho. Na próxima temporada aí o Magic tem 85 milhões só comprometidos.
E o contrato do Isaac tá nesse meio e não é garantido, os 17 milhões, então pode ser que mude, que baixe mais ainda esse valor. Então o front office fez um bom trabalho para posicionar o Magic para estar numa posição boa de atrair free agents, mas a gente sabe, no mercado pequeno tem que pagar um pouco a mais do que outros times para conseguir atrair esses caras. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que o Magic fazendo uma boa campanha incentiva outros jogadores a se juntarem ao pessoal que já está lá, né? Então, a minha expectativa a médio prazo é isso, é o Magic fazer um bom trabalho de construir um elenco que encaixe com o jogo, principalmente do Paulo e do Franz. Eu acho que são as duas peças centrais desse time, e são ótimas peças, pensando no futuro a médio e longo prazo aí. Então, é trazer gente que se encaixe com eles, e para mim, principalmente, que defenda e chute. O Magic tem muitos poucos jogadores com essas características de chute, então eu acho que isso é o mais fundamental para o Magic conseguir dar o passo seguinte, que é se estabelecer de verdade como um time de playoffs ali, sem parar de pensar em play-in, para daí sim tentar sonhar com um título. Como a gente gosta de colocar as pessoas na fogueira, eu vou te pedir, né, para você dar palpites. Já que não vai ser o Orlando, né, o campeão do leste, em quem você apostaria nesse leste, em quem você apostaria no oeste, e para você, quem vai ser o campeão da NBA nessa pequena amostragem que a gente teve? Eu acho que o campeão do leste vai ser o Boston. Porque... Muito esperto você falar isso. Não tô puxando o saco da Drica, tá? Tá falhando meu coração. Ainda mais depois daquele jogo horroroso contra o Golden State Warriors. Ele vai justificar, deixa ele justificar. Jornalista dá o palpite e justifica, vai lá. Eu jamais puxaria o saco da Drica agora, porque o Magic acabou de tomar 2 surras do Boston, então eu tô indignado. Mas, cara, sinceramente, eu acho que o Boston montou um time muito apelão, assim, não tem outra palavra. Tem o Tatum e o Jaylen Brown, aí você tem o Derek White e o Jrue Holiday, ainda tem o Porzingis, tem o Al Horford. Tirando lesões, eu não vejo nenhum time do leste incomodando muito. Talvez o Philadelphia, o próprio Bucks, possam fazer uma série competitiva aí nos playoffs, né, que é outro jogo, é outra coisa, outra história. Mas para mim o Boston é super favorito no leste, favoritaço. E no oeste... Meu Deus, Zico. Esse cara, favoritaço, Zico. Depois vão me cobrar, né? É óbvio que eu vou cobrar. É só um palpite, gente. No oeste, eu ainda acho que o Denver, quando chegar a playoffs, eu acho que o Denver dá uma... sobe de nível, sabe? O time campeão. Eu acho que o Denver leva o oeste. Eu acho que o Minnesota e o Oklahoma não estão prontos. O Clippers talvez, mas depende muito de saúde também. E tem os caras mais velhos. O Sacramento acho que não está pronto ainda também. Dallas, Lakers também acho que não vai. Denver e Boston na final. Vou dar meu chute aqui. E nessa eventual final? Putz, aí não sei. Eu acho que o Boston vai ganhar. Acho que o Boston vai ganhar. Meu Deus do céu. E eu já tava planejando cumprir minhas promessas. Foi zicado meu time em todos os níveis possíveis agora, coitado. Vocês que pediram. Puta merda. Não achei que você ia assim tão convicto no Celtics. Agatha, tá muito bom. Se vocês me permitem um off-topic... diga lá. Beyoncé tá em Salvador. Pois é real esse assim? Rolê? Do nada, do Neida... Desembarcou, mulher. Parece que sim, parece que está em Salvador e vai dar um show aí surpresa, que já tá tudo montado. Vai fazer um show surpresa? Esse podcast também é cultura, eu me senti na obrigação de dar essa informação para os nossos ouvintes que vão ouvir amanhã e já saberão, mas eles também saberão que aqui as coisas acontecem em tempo real, né? É verdade. É um selo Ronaldinho Gaúcho rolê aleatório, né? Completamente, né? Do nada a mulher desembarca em Salvador. Enfim. Agatha, alguma pergunta adicional aí pro maior zicador da história da NBA? Acho que é isso. Hoje, se você tivesse que dizer, Wagner, o que falta para esse time ser campeão? É muito abstrato eu falar isso. Né? Pro Magic? Falta o elenco do Boston Celtics. Assim, tem jogadores... Drica, calma também, né?
Tem jogadores promissores, mas acho assim, esses jogadores que hoje fazem muita diferença evoluindo e um time que claramente tem espaço para evoluir. Hoje, qual é a peça principal que você mudaria ou traria? Você já mencionou Derek White, assim, mas existe alguma coisa, uma virada de chave que esse time precisa para chegar lá? Pra mim, o que precisa é o ataque melhorar e acompanhar a defesa. Então, assim, eu acho que teria principalmente um armador. Porque hoje o armador titular é o Anthony Black, que é um novato, que também é um cara que não espaça quadra, não tem tanto chute de 3. Ele até teve uma sequência legal ali quando ele começou a jogar, quando o Fultz machucou, matou umas bolinhas do corner lá de 3, mas você vê que não é uma coisa sustentável a longo prazo. Talvez ele venha a ser um bom chutador no futuro, mas nessa temporada não. Então eu acho que o Magic precisa estabelecer um titular para essa posição de armador, um cara que traga mais poderio ofensivo mesmo para o time, e também no banco, peças que mais chute, basicamente chute de 3. O Magic precisa entrar no século XXI da NBA e parar de querer jogar o basquete de 2000 achando que vai ganhar, porque não vai, porque a gente já viu vários jogos essa temporada, o Magic perder basicamente porque o outro time estava quente do perímetro e o Magic não tinha como responder. Bom, então é isso, né? Precisa que nasçam aí alguns Stephen Curry e desembarquem em Orlando. Stephen Curry seria um baita reforço. E é basicamente isso que ele quer para o Orlando Magic. Então é isso, eu acho, Wagner. Deixa aí, faça o seu jabá, por gentileza, onde as pessoas acham nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, sei lá, faça todo o seu jabá. O microfone está aberto para você. Olha, a gente, Madcast Brasil, só tem Twitter, porque falta de tempo mesmo. O Twitter eu já mal consigo atualizar tanto, mas é o lugar que eu mais consigo manter uma regularidade ali, principalmente durante os jogos. Então, sigam a gente lá, @Madcast Brasil, no Twitter, X, né? Que agora mudou de nome, essa desgraça. A gente tá sempre, eu tô sempre lá comentando os jogos em tempo real, xingando, reclamando, falando mal da arbitragem, que sempre rouba o Orlando Magic, sempre. E no YouTube a gente grava o podcast ao vivo, Madcast Brasil também, é só procurar lá pelo nome do nosso podcast. Como entrar no grupo de WhatsApp? Vamos aumentar o número de pessoas nesse grupo de WhatsApp, por favor. É só pedir, vem de DM lá no Twitter, que a gente agrega. Estamos precisando de mais torcedores. Menos cornetas, porque corneta a gente já tem muito. Então, se você for um torcedor ponderado aí, quiser conversar sobre o Orlando Magic, manda uma DM pra gente lá no Madcast Brasil no Twitter, que a gente manda o link do grupo para você entrar também. Então é isso, Wagner, muito obrigada pela sua presença, por vir aqui abrilhantar o nosso episódio da semana, falar um pouco sobre o Orlando Magic. Esperamos não zicar, esperamos que a partir de agora não seja ladeira abaixo, tá? Esperamos não ser... Se for, a culpa é de vocês, tá? Tá bom, então se o Celtics não for campeão, você sabe quem eu vou culpar também, né? Já Combinado. temos o grande culpado. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Sabe que a gente tem um carinho enorme aí por vocês há bastante tempo, diga-se de passagem. Estamos nessa vida há bastante tempo juntos. Né? E esperamos falar mais sobre Orlando Magic, Paulo Banqueiro, enfim, falar mais desse time tão simpático, vai. E que o Yuri Alberto nunca mais pise na quadra de vocês. Nunca mais, pé frio dos infernos. Leva toda a nhaca que a Agatha já conhece bem junto com vocês, né, Agatha? Pois é. A gente esteve juntos no fundo do poço, né, Wagner? Fizemos lives juntos de draft e tudo mais. Espero que estejamos juntos nos próximos anos em que a dinastia de Oklahoma vai imperar nessa liga. E tomara que o Magic seja um dos adversários aí, que obviamente vai perder pra gente na final do título, mas que vai proporcionar um bom entretenimento. Eu acho que a gente vai se encontrar, Agatha. A gente merece, viu? Depois de sofrer tanto naquelas lives de draft, né? De loteria. Nunca mais. Espero nunca mais te encontrar lá. Tá? Engraçado, eu nunca encontro vocês. Que coisa, né? Mas também nunca vai encontrar no outro, né? Fica ali no meio, naquele limbo cinzento. Será, Agatha Máximo? Será?
Não sei, vamos ver aí, né? Eu vou acreditar nas palavras proféticas do Wagner. É Gente, isso. é isso. Vamos liberar o homem, que faltam 7 minutos para começar o jogo. Que isso, E, tá tranquilo. e se ganhar, a gente vai lá zoar ele, que ele já tava dizendo aqui que o time dele ia perder. Wagner, Tomara que vocês me zoem. Wagner, muito, muito, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vida longa aí ao Madcast. E a gente se encontra aí, certamente, em outros episódios. E para vocês que estão nos ouvindo, a gente em breve retorna, né, Agatha? Um beijo. Um beijo. Valeu, gente. Obrigado. Vida longa NBA das Minas também.